Hoje começamos com uma adivinha. É uma ideia que só é real quando é posta em prática. É um valor que se tenta atingir em pleno há séculos e séculos. A sua ausência pode prejudicar uma vida inteira ou mesmo roubá-la para sempre. É uma questão de provas e, sobretudo, de como se decide olhar para elas. No seu princípio basilar, é de todos e para todos, mas a prática é bem diferente e é essa ácida realidade que motiva advogados, juízes, filósofos, jornalistas e muitos outros. De que é que estamos a falar? Da justiça. Esta é uma palavra que faz parte da vida de Teresa Anjinho há pelo menos 30 anos. É formada em Direito, foi deputada do CDS, foi secretária de Estado da Justiça, provedora adjunta da Justiça em Portugal, membro do Comitê de Fiscalização do Organismo Europeu de Luta Antifraude e agora será a próxima provedora de Justiça Europeia. Foi escolhida pelo Parlamento Europeu e é a primeira portuguesa no cargo. Lá ficará nos próximos 5 anos. Teresa, bem-vinda e parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Primeiro que tudo. Vamos começar já por aqui, por este seu novo cargo. Isto foi uma eleição, havia 6 candidatos, a Teresa de Portugal, 2 de Itália, 1 de Estónia, da Áustria e também dos Países Baixos. Os deputados votaram e a Teresa teve a maioria dos votos na segunda volta, foram 344 votos. Sei que foi um caminho longo até chegar a esta eleição e normalmente nós só ouvimos o resultado final, a conquista, e não sabemos as dores e os desafios até lá chegar. Por isso queria começar por aí. O que é que foi a campanha para conseguir depois chegar a este resultado feliz? Muito bem, Catarina. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigada. É para mim um privilégio e uma honra estar aqui a falar consigo e, mais ainda, a falar sobre este meu último desafio e esta minha última conquista, que é enfrentar o lugar de provedora europeia de justiça para os próximos 5 anos, que é de facto tremendo. É um sonho, antes de mais. De há muito tempo? De há muito tempo. De há quanto tempo? Algum tempo, pelo menos. De alguns Eu anos? tive a possibilidade de, quando estava na Provedoria de Justiça, enquanto provedora adjunta, seguir muito as redes europeias. E, portanto, nas redes europeias, conhecer o trabalho da Provedora Europeia e também, na verdade, interagir com a Provedoria Europeia em muitas matérias relacionadas com temas da Provedoria de Justiça Nacional. E, enfim, sendo eu alguém que é uma apaixonada de tudo quanto eu desempenhei no passado, eu tenho que referir isto. Onde eu me senti mais realizada foi, sem dúvida, enquanto Provedora Adjunta de Justiça, onde temos a oportunidade de colocar caras ao lado dos números das queixas e tentar efetivamente responder àquilo que é a justiça material e às vidas reais. Foi desde logo um cargo para o qual eu olhei com interesse e com vontade de um dia me candidatar. Mas são candidaturas difíceis, como a Catarina estava a dizer, às vezes só olhamos para o final e não sabemos o que é que está por detrás de toda esta candidatura. Deixa-me perguntar-lhe, quando começou a desenvolver esse sonho, partilhou com alguém ou é mais de guardar e depois de trabalhar para ele em silêncio? Eu acho que há uma parte de todas nós que primeiro guarda, não é? No nosso subconsciente. Porque quase sabemos, com medo que não se realize. Exatamente. E sabemos o quão difícil de facto é atingir aquele patamar. Estamos a falar de um dos cargos de topo da União Europeia. Mas há uma pessoa com quem eu de facto partilhei, na verdade 2 pessoas com quem eu partilhei. Uma que é desde logo o meu marido, o Ricardo, e que me perguntou, mas é aquelas coisas que os casais normalmente perguntam um ao outro, não é? Qual é que seria o teu lugar de sonho? Onde é que tu gostarias de facto, para onde é que tu gostarias de caminhar? E uma outra pessoa de quem eu sou de facto muitíssimo amiga e que também me apoiou muito neste caminho de candidatura, que é o Carlos Coelho, e que de facto também desde o dia número 1 da política, uma amizade que vem da política. Da política, mas até talvez mais desta vertente associativa, da cívica, porque o Carlos é presidente da Nossa Europa, uma associação da qual eu também faço parte da direção, agora vou deixar de fazer, com grande pena minha, e que tem como objetivo exatamente a promoção dos valores europeus, a divulgação, a consciencialização dos valores europeus e, portanto, a nossa amizade, desde logo que tem esse pilar fundamental que é a partilha dos valores. E como é que reagiram um e outro quando partilhou essa vontade? Bom, o seu marido apoiou, espero. O meu marido apoiou, sim, desde logo porque sabia que era um desejo que
cabia no meu currículo, não é? Parece que, de alguma forma, quem olha para o meu currículo, ou eu própria olhando para o meu currículo, parece que eu estive a prepará-lo para chegar a este ponto. Sem pensar nisso no início. Sem pensar nisso, essa é a parte. Eu acho que, acima de tudo, o que me caracteriza é um desejo enorme que sempre senti de serviço público. A minha área pública, eu acho que eu fui criada para servir a dita causa pública, que pode parecer assim uma paragona estranha, mas quem efetivamente pensa como eu penso, trabalha como eu trabalho, percebe-a muito bem, que é o servir o cidadão. Portanto, o nosso principal interesse, o nosso principal objetivo é o serviço ao cidadão. Portanto, não teve uma síndrome do impostor no início, teve-a depois quando começou de facto a ser mais possível e que teve que preparar uma campanha? Exatamente. É muito curioso o que me está a perguntar, porque primeiro foi a decisão, não é? Eu ter a coragem para dizer eu vou mesmo candidatar-me. E, portanto, mais ou menos em junho tomei essa decisão. Depois bom, mas eu vou-me candidatar só se eu tiver a possibilidade de reunir alguns pontos que para mim eram fundamentais. E um deles era, consciente da importância do cargo e particularmente da importância de ser da imparcialidade, da independência, porque estamos a falar, as provedorias funcionam muito à base da sua autoridade, são chamados soft power e, portanto, eu sabia que o meu passado político podia constituir aqui um entrave, porque, repare, estamos a falar de 720 eurodeputados que não nos conhecem à partida, não é? E que nós temos que convencer que somos a pessoa que temos o melhor perfil para exercer exatamente esse cargo. Então, para mim, o ponto essencial, vou-lhe dizer, em julho, era que eu tinha que ter o apoio de todos os partidos, de todos os deputados, de todos os partidos representados no Parlamento Europeu. O que desde logo poderia ser um grande desafio e digo com agrado que tive esse mesmo apoio. Mas aí de facto. contactou-os a todos? Ou como A todos os deputados, e um a um. Tenho a intenção de me candidatar? Tenho a intenção de o que é a provedoria, porque é que eu me quero candidatar e porque é que o apoio deles para mim seria tão importante. Não era por uma questão, eu sou, como pode imaginar, tenho muito orgulho de ser portuguesa, mas não o fiz por eles serem deputados portugueses, filo porque eles me conheciam. E eles seriam os meus melhores embaixadores dentro do Parlamento Europeu, dentro dos seus grupos políticos, para atestar que de facto eu era a pessoa com o melhor perfil para. E esse apoio é o quê? É votar na eleição ou é também fazer alguma espécie de lobby interno? É tudo, Catarina, porque isto é de facto um pouco atípico. Há um anúncio público em agosto, e portanto final de agosto, e a partir dessa publicação nós temos um mês para recolher um mínimo de assinaturas, neste caso são 39 assinaturas, de 39 eurodeputados de pelo menos 2 países diferentes. Okay. A Catarina dir-me-á, bom, isso é fácil com 720. Não é nada fácil. E muito menos para um país como Portugal, não é? Que desde logo não consegue fazer, mesmo na sua totalidade, o valor dos 39. E não é fácil num Parlamento que também ele é muito dele novo. Estamos a falar de eurodeputados que não exerceram no passado e que, e bem... Mesmo os nossos também, se muitos mesmo são os novos. nossos, e que, e bem, querem saber o que estão a assinar. E, portanto, isto não é algo que se conteste, muito pelo contrário, até se deve valorizar. E, portanto, eu a partir... Não é esse conhecimento também das pessoas e, portanto, é mais difícil fazer... Isso mesmo. De aceitar e de querer dar essa validação. E para mim foi fundamental desde logo as pontes que os próprios eurodeputados portugueses conseguiram fazer dentro de alguns grupos políticos, sendo que nós não estamos representados, ou seja, não há eurodeputados portugueses em todos os grupos políticos, e mesmo assim eu fiz contactos com antigos eurodeputados que eu sabia que tinham desempenhado também ali e que tinham deixado também ter uma influência, a sua marca. eventualmente. No fundo é importante uma espécie de affidavit, não é? Ou seja, de que digam quem é que eu sou, que esta pessoa que está, de alguma forma, a transmitir que é verdadeiro. E, portanto, foi muito desafiante para mim, talvez a fase mais difícil, vou ser honesta, porque eu tinha que viajar, ora para Bruxelas... Isso veio a seguir, não é? Portanto, não, já nessa altura. Estamos a falar em setembro. Portanto, eu em setembro... Começou a viajar... Comecei a viajar para Bruxelas e para Estrasburgo, à procura das assinaturas. Todas as semanas, às vezes? Todas as semanas. Houve uma semana que eu não fui, mas repare, eu tinha que percorrer, primeiro enviar e-mails,
pedir aos eurodeputados que reunissem comigo, e depois tinha uma espécie de pitch, como agora se diz, não é? De 10, 15 minutos para dizer quem é que eu sou e o que é que eu quero, o que é que me motiva, e pedir a dita assinatura. Muitos não se comprometiam logo, o que significa que a última semana foi essencial. E Eu muita fiquei ansiedade também. uma enorme ansiedade, é um processo muito isolado, muito solitário e por isso também muito exigente, não é só Depois da fisicamente. conversa, ou seja, a Teresa tenta convencer, mas ao mesmo tempo também não pode ser demasiado incisiva, porque isso depois pode bloquear o interesse ou a confiança da outra pessoa, não é? É No um processo fundo, difícil de. é um processo difícil porque na A nível de realidade, comunicação, não é? exatamente, na realidade as pessoas não só não estão, ponto 1, não conhecem a instituição. Ponto 2, ainda não estão muito interessadas em conhecer ou em trabalhá-la, porque na verdade é um processo que vai demorar 3 meses. Eles sabiam que o provedor só iria ser eleito em dezembro. Repare, eu estou em setembro. Então, no início do Parlamento Europeu, Não é prioritário. não é prioritário. Portanto, há muita coisa para fazer, muita Para coisa si é, para mas trabalhar. para eles não é, e portanto tem que Exatamente. E, também gerir portanto, estas prioridades. ainda mais difícil se tornou. E depois o processo em si também é complexo. Nós temos que cumprir uma série de critérios, cartas de motivação e etc. Mas eu lá consegui e fiquei muito feliz quando cheguei. Mas além das assinaturas, teve também que fazer outro tipo de provas do seu trabalho, do que exatamente? Não, nesta primeira fase, que são os critérios de admissibilidade, nós temos que enviar o nosso currículo, não é? Basicamente, sim. E com as datas de todos os nossos cargos, com os certificados todos que temos, e mais não pedem a não ser a carta de motivação e também, obviamente, o nosso registro criminal, claro. Ou seja, a nossa idoneidade para o desempenho do cargo. Mas depois foi questionada durante 1 hora pelos eurodeputados. É que esta fase segue-se uma outra. Confesso-lhe que para mim, apesar de ser muito exigente, mais agradável, porque me permitia interagir com grupos de deputados. Nós tínhamos, portanto, a seguir outubro, novembro, dezembro, estamos a falar de audições, seja informais com os grupos partidários, seja informais com grupos de países, de eurodeputados de determinados países, seja com a audição formal na PETI. Portanto, quando eu chego à Comissão das Petições, isso no dia 3 de dezembro, se bem me recordo, eu já tinha atrás de mim muitas outras audições. Perguntavam tudo, perguntavam tudo, o quê? Tudo. Portanto, os deputados, e bem, perguntam-me desde a minha motivação, porque é que o meu currículo faz de mim uma pessoa melhor do que os outros para desempenhar o cargo, a questões mais específicas do mandato da mais provedora. técnicas também. Técnicas relacionadas com questões de transparência, acesso de dados, com competências de monitorização. Qual é que é o seu objetivo com certas áreas? Qual é que é o meu programa, no Exato. fundo? O que é que se propõe? O que é que a nova provedora, pretende fazer, quais são as suas prioridades, e estamos a falar de um órgão que tem uma competência muito vasta dentro da União Europeia, porque estará onde está sempre uma instituição, lato termo, da União Europeia. Portanto, o que exige do próprio candidato um conhecimento também ele acima da média. E depois também não sabendo as perguntas que lhe vão fazer, tem que estar sempre pronta para o que quer que venha. Para qualquer uma, nomeadamente a questão política, a questão da independência, a questão da imparcialidade, e de facto isso exigiu da minha parte uma preparação muito grande. Então diga-me o que é ser agora provedora europeia de justiça. Sei que tem a ver com transparência, como disse, e só vou dizer uma frase e depois a Teresa vai explicar o que é isto em termos práticos. Esta provedora de justiça europeia, portanto Teresa Anjinho, a partir do final de fevereiro, investiga casos de má administração nas instituições europeias, agindo ou por iniciativa própria ou, sobretudo, em resposta a queixas dos cidadãos europeus. Isso. Que tipo de queixas é que as pessoas têm em relação a uma instituição europeia que depois serão investigadas por si, pela sua equipa? Tudo quanto isso é exatamente assim, portanto, para que as pessoas em casa percebam, eu sou competente essencialmente sempre que o ato em si vier de uma instituição europeia, portanto, estiver relacionado com uma instituição europeia, às vezes até com competências partilhadas com as provedorias nacionais, uma vez que a dita administração europeia tem cada vez mais competências partilhadas em muitas áreas. Para que percebam melhor ainda, vamos exemplificar, portanto, falou da transparência e do acesso aos documentos, é muitíssimo importante, nomeadamente para os jornalistas.
jornalistas. Não é? Tipos de documentos? Ter a possibilidade de chegar, por exemplo, a determinados documentos preparatórios de atos legislativos que podem não estar disponibilizados aos jornalistas. O caso van der Leyen é um caso muito conhecido e também foi despoltado por um jornalista. Que caso foi esse? Bom, esse é um caso que ainda está na justiça e, portanto, assim vai fazer o seu caminho. Mas para que houve um acesso bloqueado por parte de van der Leyen a certos documentos. Do ponto de vista teórico e abstrato, é um caso até muito interessante, porque também está relacionado com os novos tempos, com as questões de muitas vezes das decisões que são feitas em plataformas que não eram as plataformas comuns e que por isso podem até fugir um pouco àquilo que são as regras, as boas regras ou as boas práticas do registro dos documentos. O facto de se utilizar um WhatsApp, isso não é um exclusivo do espaço europeu, é um exclusivo, é uma questão que também se coloca muitas vezes no espaço nacional e da própria política nacional e que chama a atenção para, em primeiro lugar, a importância da transparência. Nós vivemos num mundo cada vez mais exigente nesta matéria e é necessário que as instituições o percebam, até pelas questões associadas da desinformação. Ou seja, as decisões são cada vez mais complexas, as instituições devem ser cada vez mais abertas e cada vez mais capazes de responder àquilo que são as necessidades que as pessoas lhes colocam. E, em segundo lugar, também a necessidade de adaptação daquilo que são os nossos regulamentos e instrumentos que seguem estas questões dos acessos aos documentos ao novo mundo, que é o mundo do digital, que também coloca em si questões novas. Mas esse é uma das principais áreas da Provedoria de Justiça Europeia, exatamente lidar com questões de acesso a documentos. Há duas instituições muito importantes, uma é a Provedoria, a segunda é o Tribunal de Justiça da União Europeia. O segundo tipo de queixas tem muito a ver com questões relacionadas com recrutamento, por exemplo, ou com os chamados staff issues, ou seja, as questões dos funcionários. Europeus. É competente para lidar com questões de assédio, é competente para lidar com questões de whistleblowing, é competente para lidar com questões de contratação e eventuais faltas de transparência ao nível da contratação. Ou seja, aqui estamos a falar de questões administrativas puras e duras que podem chegar à qualquer pessoa que viva na União Europeia pode contactá-la a partir de muito fevereiro. Correto, muito obrigada, Catarina. Não necessita de ser residente, qualquer pessoa que esteja no espaço europeu e também aberto às próprias empresas podem chegar à provedora europeia e depois, naturalmente, convém que esgotem previamente todos os mecanismos que existentes à sua disposição para só então chegar à provedora europeia. E permita-me só aqui um ponto que eu acho que é muito importante, que tem a ver exatamente com isto, que é as empresas também o podem fazer. E porquê é que eu saliento as empresas? Porque hoje em dia também temos muitos problemas relacionados, nomeadamente com fundos. Há instituições que são próprias, fundos mas europeus. A provedora também tem um papel no chamado mau funcionamento ou má gestão, quando isso se intersecciona com a boa administração europeia. Excesso de burocracia, etc. A Teresa referia também numa entrevista que uma das principais questões é o desconhecimento das pessoas em relação aos seus direitos. Muito bem. Muitas vezes sentem-se injustiçadas, mas não sabem sequer que direito é que está a ser violado. Exatamente. Isso é fundamental, Catarina. Vamos ver, se as pessoas não conhecem os seus direitos, na verdade não sabem como fazê-los valer, e não é só isso. Aumenta aquilo que é o fosso entre o cidadão e os poderes que o representam. Parecem muito longínquos, parecem... Isso mesmo. E foi por isso que as provedorias foram criadas, nomeadamente a Provedoria de Justiça Europeia, para diminuir este fosso entre o cidadão e o poder administrativo. Eu costumo dar sempre este exemplo porque eu acho que é muito representativo do que é uma provedoria. Uma provedoria, qualquer que ela seja, são observatórios. Nas provedorias nacionais são observatórios do Estado. A Provedoria Europeia é observatórios das instituições europeias e da forma como o Estado ou instituições europeias se materializam na vida dos cidadãos, que depois vêm a estas instituições à procura de uma solução para os seus problemas. E aqui está a beleza desta instituição, que é o facto de que este cidadão pode vir sem conhecimento do direito, porque os procedimentos são de facto informais. E o principal objetivo desta instituição é procurar a justiça material da sua queixa. A Catarina vem ter com a Provedoria Europeia, pode não saber exatamente o que a lei diz, mas sente que é uma injustiça, que foi tratada injustamente por aquela instituição. A Provedoria enquadra aquela situação em termos legais e práticos.
mesmo. E indo para além disso, é porque é muito importante referir que uma queixa, e isso vem-me da experiência como provedora adjunta de justiça, que é uma lição muito importante, é que qualquer queixa é um ato de confiança do cidadão, às vezes é o último ato de confiança do cidadão em relação a uma instituição, acreditando que aquela instituição é capaz de lhe responder. Teresa, vê-se que fala com muita paixão e quer falar de muitos temas consigo, nomeadamente também do seu passado político, das suas causas também muito ligadas à igualdade de género, mas ainda sobre esta missão, temos à nossa frente a Provedora Europeia de Justiça, que é também uma mulher, que tem também um marido, tem também filhos, e toda esta missão agora vai levar a uma mudança também da sua vida em termos familiares e emocionais até. Como é que uma mulher faz esta gestão? Sobretudo ainda num mundo em que ainda há tanto peso sobre as mulheres e sobre a vida doméstica, mesmo eventualmente tendo já uma vida bastante democrática em casa, ainda assim há sempre uma situação que tem que se gerir a partir de agora, não é? É verdade, é muito exigente. Porque a Teresa estava aqui em Lisboa, em Portugal, a tempo inteiro. Eu estava aqui a tempo inteiro. Bom, eu já ia a Bruxelas uma vez por mês, mais ou menos uma semana, 3 dias pelo menos. Por causa da sua função. Por causa de ser membro do Comitê de Supervisão da Agência Antifraude. Fazia uns dias e voltava. E uns dias eu fui presidente deste comitê durante um ano e, portanto, enquanto presidente acabava por também ter que ir mais vezes. Portanto, já sei mais ou menos a logística do voo, da vida lá. Exatamente. Mas não foi só isso que também me preparou, ou pelo menos diminuiu alguma ansiedade que existe sempre. O facto de eu ter tido 3 meses e meio de campanha, em que todas as semanas eu voei, ora para Bruxelas, ora para Estrasburgo, também já me demonstrou que com boa vontade tudo é possível e com organização. E eu acho que... Mas eu tenho 3 filhos. Eu tenho 3 filhos, tenho um mais velho com 20 anos, um com 16 e um com 8. Talvez nesta fase todos exigem, todas as idades são importantes, mas talvez o mais exigente neste momento seja o mais novo, não é? Que tem 8 anos e que ainda precisa muito de alguma orientação. Mas a verdade é que o seu marido também está entre Portugal e Genebra, não é? O meu marido também está, às vezes com alguma brincadeira perguntam-me onde é que andam os vossos filhos? Eu disse, não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não deixa de ser curioso porque a pergunta é feita não é apenas a mim, é também ao Ricardo, o que demonstra também alguma democratização na forma como lidam connosco. Eu tive a sorte, Catarina, de ir gerindo a minha carreira. Eu acho que hoje em dia é uma sorte porque nem sempre todas as pessoas o conseguem fazer. Eu fui gerindo a minha carreira também muito em função daquilo que eu ia sentindo que eram as necessidades dos meus filhos. Perante esta possibilidade e este enorme desafio, eu não fui capaz de não ir a jogo. Não é? Não fui, sentia que tinha este dever para com o meu currículo também e todo o esforço que eu fiz nestas áreas no meu passado. E por isso, naturalmente, que o primeiro interlocutor deste desafio foi o Ricardo, não é? Porque é o meu parceiro, é o meu companheiro de vida e, portanto, foi com ele que eu tive que falar e tentar organizar e saber como é que vamos gerir os próximos 3 meses e meio. O Ricardo, nesse aspecto, é muito parecido comigo e, portanto, ele concentra-se tarefa a tarefa. E por isso eu acho que ambos não pensámos que eu podia ganhar. Nós estávamos concentrados na campanha e eu estava concentrada, em particular, em fazer a melhor campanha possível. Primeiro tentas, depois de conseguires, logo se vê. Começámos a pensar, eu em particular, no final de novembro, comecei a perceber que as coisas talvez se encaminhassem positivamente. E depois da minha hearing formal, que efetivamente correu bastante bem, em dezembro, foi a primeira vez que eu comecei a pensar, e se eu ganho? E verbalizei o isso eu ganho lá em casa e naturalmente que a resposta do lado lá foi e se ganhares tudo se faz, tudo se organiza, tudo se arranja e nós vamos logo encontrar o que é logo um descanso e nós vamos encontrar aqui a nossa estrutura e portanto eu encaro assim. Terá também outro apoio familiar se calhar ou outro apoio que irá contratar eventualmente e tenho os meus miúdos muito contentes. Eu acho que acima de tudo eles
sabem o quão importante é, tanto eu como o Ricardo, sermos felizes e dedicados naquilo que fazemos, e o quão importante essa dimensão é, por exemplo, na minha vida. Eu digo isto até quando dou as aulas do direito da igualdade e dos direitos das mulheres. Eu amo ser mãe e nunca quis abdicar disso, e não acho que seja uma coisa que se possa fazer a nenhuma mulher, de que ou és uma boa profissional ou és uma boa mãe, como muitas vezes se ouve, Ou infelizmente. 60 até, não se ouve diretamente, Ou mas... não se ouve 60. Eu sou de uma geração, Catarina, eu tenho 50, eu ainda ouvi. Não se pode ter tudo. Ainda agora se ouve, eu tenho 32. Pronto. Essa coisa do não se pode ser tudo é algo que não se diz a um homem, por exemplo. Pois. Porque ainda está relacionado muito com a nossa cultura, que está a mudar, felizmente. E eu quero acreditar. Daí também a importância de ter um parceiro feminista, no fundo. Sim, absolutamente. E liderar pelo exemplo. Eu sempre quis ter meninas, não tive uma menina, tenho 3 rapazes e eu acho que eles também são os meus pontas de lança nestas áreas. Eu tento muito que eles percebam a importância do liderar pelo exemplo. Até mais do que as palavras ou as teorias, é liderar pelo exemplo. E vou aqui confidenciar uma conversa que tive com o meu do meio, ainda ontem. No meio deste meu percurso todo, eu fiz muitas candidaturas. Esta é uma parte importante de dizer. Quem gosta destas áreas, especialmente os direitos humanos, tem que ser muito resiliente, porque os caminhos não são nada fáceis. Fiz não muitas há que não muitas conseguiu áreas. vencer. Fiz muitas que não consegui vencer. E houve uma em particular que me deixou de alguma forma triste, porque estava muito empenhada, e entretanto fui buscar o meu filho à escola, e o do meio, 16 anos, que me diz assim: mãe, estive a pensar, é engraçado, se a mãe tivesse conseguido o que queria em maio, não se tinha candidatado e hoje não era provedora de justiça europeia. E eu olhei e pensei: Lourenço, tens razão, isso é verdade. Isso é verdade. E ele: sim, e o que é ainda mais engraçado é que não deixou de lutar. E isto para mim é o que chama-se educar pelo exemplo, em que eu disse: tens toda a razão. Eu espero que tu leves este exemplo contigo, ou seja, não tens uma boa nota no teste, não significa que não vais ter a melhor nota possível no próximo. Portanto, o mais importante é ser-se resiliente, saber-se o caminho, não é? Para não ser como na Alice do País das Maravilhas, quando não se sabe para onde se quer ir, todos os caminhos são bons, saber o que é que nós queremos da vida e não deixarmos de lutar por isso. E, portanto, mesmo com algumas adaptações que têm que ser feitas, mas... Mesmo com algumas adaptações, eu estarei entre Estrasburgo e Bruxelas e Portugal. O mais pequeno também com alguma graça. Eu fiz uns panfletos para entregar aos eurodeputados, para que as minhas primeiras reuniões não caíssem em saco roto, no fundo, eles tivessem depois alguma coisa minha. Para os guiar, e o meu mais pequeno viu-me nesse dito panfleto em casa e disse: mãe, eu tenho muito orgulho da minha mãe. A minha mãe tem a cara num papel. Não deixa de ser engraçado. Para ele é que é interessante, não é o contrário, não é o digital. Ele está mais habituado ao digital e, portanto, estar num papel... Eu estava num papel, eu estava num papel. E depois olhava para o meu marido e dizia: também és importante, também apareces de vez em quando na televisão. Teresa, nós conhecemos-la sobretudo como deputada do CDS e depois também foi secretária de Estado. Entrou para o CDS pela mão da Assunção Cristas. Eu, na faculdade, dando aulas de Direito da Igualdade e Não Discriminação, juntamente com a professora Teresa Beleza, dizia muito isto às alunas e aos alunos destas aulas, que era importante não terem medo de participar e que era fundamental que as mulheres participassem na vida pública. E de repente, quando me fazem este desafio, eu vejo... Então conheceu-a como? A Assunção Cristas era o quê na altura? A Assunção era doutoranda como eu. Ok, já estavam eram colegas então. Um ano à frente, sim. A Assunção era doutoranda como eu, já muito focada. Já estava no CDS na altura? Na altura ainda não. Foi quando ela começou no CDS, eu julgo que foi 2 anos depois ou 3 anos depois, já não me recordo. E portanto, quando entra para o Parlamento, é que andava muito de volta de mim a dizer: tu com os teus temas, era importante ir para o CDS, falar exatamente sobre os teus temas. E eu muitas vezes dizia-lhe: mas não tenho assim tanta certeza que gostem de mim a falar destes temas naquela altura dentro do CDS. Eu não tenho uma visão assim tão conservadora no que diz respeito. Aliás, até sou muito crítica, porque acho que a igualdade não é uma questão de direita e esquerda, é uma questão de todos nós, mulheres e homens, até por ser uma questão de desenvolvimento.
E ela dizia-me: não, é exatamente isso, é exatamente isso. Tu tens que conhecer o Dr. Paulo Portas, tens que o conhecer. Gostou muito de si Que quando a gostou conheceu? muito de mim, exatamente, e que, portanto, me desafia, e é assim que eu chego ao Parlamento. Então, tendo essas visões muito carregadas, digamos assim, sobre a igualdade de género, o que é que a fez aliar-se ao CDS? Que valores é que o CDS tinha na altura que fizeram pensar faz Curioso, sentido? eu sou de facto de base ideológica muito centrista. Tive uma educação efetivamente bastante conservadora, Católica? católica, conservadora, e sempre me revi muito mais nesse lado centrista, humanista, democrata cristão da política do que propriamente. O meu pai era PSD, portanto era do PSD em Coimbra e até bastante ativo no PSD. Mas a verdade é que sempre me revi ideologicamente muito mais na vertente do CDS do que do PSD, tirando de facto muitas vezes as coisas que eu ouvia, com honrosas exceções, como a Teresa Queiro, nas minhas vertentes da igualdade e em particular dos direitos das mulheres. Gostou de ser deputada ou desiludiu-se com a política? Acho que foi antes de ser deputada ou foi nessa altura, houve uma frase sua que eu depois fui buscar, porque acho que tem muito a ver com este tema agora. A Teresa disse: percebi rapidamente que uma ideia para ser boa tem que ser concretizável. Na política, por vezes, ou não é concretizável ou demora muito tempo até ser concretizada. Uma belíssima pergunta, Catarina, é verdade. E foram muitos os tempos em que eu me decepcionei e frustrei. Principalmente, repare, eu sou deputada na altura da Troika. Estou na primeira comissão, com imensas reformas. Quase tudo tinha que mudar. Reformas essas que até abanavam muitas das minhas convicções. E houve uma altura, confesso-lhe, acho que nunca o disse publicamente, que até pensei: vou renunciar porque eu não consigo manter-me como deputada a defender muitas destas matérias, porque eu sempre defendi que o lugar do político é junto do cidadão, mesmo que seja para dar a cara por aquilo, ou seja, que o cidadão não queria que a Catarina fizesse, mas tem que dar a cara, portanto tem que estar junto, tem que saber explicar. E foi um período muitíssimo difícil, temos que todos reconhecer. Portanto, Mas em que sentido? no sentido de que estamos a falar de uma altura em que houve de facto o tal dito brutal aumento de impostos, de imensas dificuldades que os cidadãos sentiam, que não conseguiam compreender porque é que lhes estavam a ser impostas, no fundo até de uma intervenção externa que todos nós sabíamos que era necessária, mas que era difícil de explicar, um memorando que tinha que ser cumprido, às vezes até sem grande consciência daquilo que eram os limites legais do que nós podíamos ou não podíamos, ou constitucionais, do que podíamos ou não podíamos fazer. Ou seja, foi muito, muito desafiante. Nas áreas da igualdade, a mesma coisa, eu sempre com muita consciência de que em períodos de crise normalmente os direitos das mulheres são tidos como para último, não são os prioritários, mas depois na altura, a verdade seja dita e honra seja feita, à Teresa Moraes, era secretária de Estado da Igualdade, que teve muito pulso. Que agora é vice-presidente do... Que agora é vice da Assembleia, não é? Da Assembleia da República. Sim. E que teve muito pulso nesta área e que conseguiu avançar em muitos domínios que eu acho que foram muito importantes, nomeadamente nas questões da violência doméstica. E, portanto, enfim, ser política naquela altura teve coisas menos boas, teve coisas boas. Percebi que um conceito sem ação é de facto é vazio. Mas há uma morosidade que se calhar cá para fora não passa, mas que é desgastante da parte de quem está a tentar implementar políticas públicas e fazer a diferença. Sim, e a verdade é que é difícil de passar a mensagem. Quando nós temos questões complexas, não há respostas fáceis. As pessoas estão à espera que o político de repente seja o sim ou o não, o faz ou não faz. E faz agora exatamente, e é de curto prazo. E a verdade é que quando os problemas são muito complexos, as respostas não podem ser fáceis, têm que ser igualmente complexas. Para a mas pessoa hoje que em dia sofre não o há problema, tempo. parece que a solução é óbvia, não é? Para a pessoa que sofre, agora depois... Claro, e na vertente da política legislativa, as soluções têm que ser sempre gerais e abstratas, e nem sempre essas soluções gerais e abstratas são capazes de resolver os problemas das pessoas concretas, e principalmente daquelas que são as mais vulneráveis. E isso foi aquilo que para mim se tornou muito evidente quando eu depois pulei para a Provedoria de Justiça. Eu costumo dar um bocadinho esta imagem, quer dizer, eu
quando estava na academia, eu era uma apaixonada, ainda sou muito idealista, mas era uma apaixonada pelas ideias, pelo estudo, não é? Pela investigação Pela investigação. académica. Quando entro dentro da Assembleia da República, percebo, bom, uma ideia para ser boa tem que ser de facto concretizável, eu tenho que convencer os outros de que a minha ideia é boa e já agora tenho que ter estrutura, dinheiro e estrutura para a poder concretizar. E quando passo, portanto, para a provedoria, de repente o que é mais evidente para mim é a importância da síntese, ou seja, não é mudar exclusivamente de cima para baixo, nem de baixo para cima, é uma síntese, é eu ser capaz também de comunicar às pessoas aquilo que eu pretendo fazer e das pessoas aderirem a essa mesma comunicação. Mas antes da provedoria ainda foi secretária de Estado por um mês, não foi? Foi muito curto. Foi eu às vezes confesso, Catarina, que até me esqueço, mas mas tem que referir, também faz parte do seu currículo, sobretudo agora para este cargo também. Foi secretária de Estado da Justiça no governo, que foi muito breve, de Passos Coelho em 2015. Eu fui exatamente. E naturalmente que é um aspecto muito importante do meu currículo. Na altura, quando recebeu o convite, pareceu-lhe um convite justo. Eu penso que seria estranho eu agora dizer não merecia, nada justo. Não merecia. Eu não merecia, mas enfim, eu tive que aceitar. Exato. Não, claro que sim. Eu já não fazia parte das listas, portanto eu não estava nas listas da Assembleia da República e tinha perfeita consciência de que seria, com toda a certeza, um governo muito curto, mas há sempre o ponto de interrogação de se seria ou não. A política tem sempre uma grande dose de imprevisibilidade e a verdade é que talvez tenha sido em todo o meu currículo o maior amargo de boca, porque eu teria gostado muito naquela altura de ser secretária de Estado. Um mês dá para fazer o quê? Dá para fazer alguma coisa? Um mês, naquela altura, há uma gestão desde logo corrente, que é particularmente importante seguir. Aliás, há casos mediáticos que se reportam a algumas pessoas titulares de cargos exatamente nesse um mês. Agora, exatamente por isto, porque há questões que não se interrompem com os ciclos políticos e, portanto, continuam. Há gestão corrente que se tem que manter, salários que se têm que pagar, investimentos que se têm que fazer porque são obrigatórios e, portanto, nesse um mês eu consegui ainda perceber alguma coisa daquilo que tinha. Logística interna. E logísticas internas. Das equipas. Problemas relacionados com os magistrados judiciais, com os magistrados do Ministério Público. Ainda fiz um discurso, é verdade, ainda fiz um discurso enquanto secretária de Estado, mas pouco mais do que isso. E quando percebe que de facto vai acabar muito rápido, o que é que se sente? Além disso, aliás, outra pergunta que eu acho que ainda é melhor, que é, quando à partida já sabia que não ia durar muito tempo, mas ainda assim tem o cargo e, portanto, tem que o cumprir, consegue-se planear alguma coisa tendo já essa sensação de que não vai durar? É muito engraçado o que está a dizer. Para mim, eu estava grávida do meu João. Uma gravidez que, aliás, veio do seu marido, do Ricardo, que conheceu no Parlamento. Portanto, a Teresa pelo CDS e o Ricardo pelo PSD. E o Ricardo pelo PSD. Como pode imaginar, fala-se muito de política em casa, todo o tipo. Mas, sim. Estava grávida na altura? Eu estava grávida na altura e eu tenho sempre assim umas gravidezes um bocadinho complicadas nos primeiros meses e é curioso porque quando aceitei até tinha medo de aceitar, mesmo com a consciência que era um mês, exatamente não sabia se eu iria conseguir ter uma gravidez normal e trabalhar de forma normal. Sim, tem isso em comum com a Assunção Cristas, curiosamente, que fazia parte do governo quando... Sim, mas a Assunção teve o bebê no governo. Quando engravidou, sim. Exato. Sim, não foi o meu caso. Mas é curiosa a sua pergunta porque a minha maior preocupação, sabe qual foi? Era passar a pasta. E é um tema que poucas pessoas falam e que eu acho que é um tema muito importante. É fundamental saber passar-se uma pasta. Ou seja, os que vierem. Para os que vierem. Quem, de facto, exerce de forma abnegada e em função do serviço público e da causa pública uma função como a de ministro ou secretário de Estado,
tem também o dever de olhar de forma muito cuidadosa para esta passagem de pasta, para que determinadas matérias que tenham a sua devida continuidade. Aliás, eu acho mesmo que um dos maiores desafios que nós hoje em dia temos são exatamente estas questões das descontinuidades governativas, quando as coisas estão bem, e a necessidade de correção rápida de quando as coisas estão mal. Mas a pasta foi mal passada? Não de todo, porque aí foi a Paula Teixeira da Cruz que a passou-a muito bem, e portanto, mas ela já não estava no governo, já era o Fernando Negrão o ministro, já era eu a secretária de Estado e não o Costa Moura, e portanto eu senti essa responsabilidade, ainda que no espaço de um mês, de passar a pasta igualmente bem para quem viesse, que era a ministra Van Dunen. E foi. Também já cá esteve. E foi uma pessoa que eu gostei muito de conhecer. Faço esta confidência porque nós acabámos por estar ali a falar bastante num primeiro momento, e o tal momento da passagem da pasta, e ela é uma pessoa de facto que eu gostei muito de falar e gostei muito de conhecer. A certa altura diz: realmente é uma pena, nós não podemos trabalhar todos em conjunto. E eu ri-me e disse: tem toda a razão. Na verdade, são partidos diferentes, mas são pessoas que se calhar com ideias até muito semelhantes. Se calhar sim. Se calhar não muito sim. semelhantes. É uma pessoa que eu respeito imenso, ponto 1, e para deixar muito claro. E portanto, sim, e que deixou também a sua marca na pasta. Aliás, todos os ministros vão deixando a sua marca. Há cargos que dependem muito dos seus titulares. Da mesma forma que eu espero deixar a minha marca enquanto Provedora de Justiça Europeia. Um secretário de Estado tem pouco espaço para deixar a sua marca em relação a um ministro, por exemplo, não é? Tem menos espaço. Eu não sei como, depende dos poderes delegados que tenha, não é? Mas tem muito menos espaço, até porque o principal responsável político é o ministro e depois, no limite, será o primeiro-ministro. Mas a verdade, porém, é que há secretários de Estado que têm mais poder do que outros e têm pastas que são muito específicas. Isso tem a ver também com o ministro, com o próprio ministro. Tem a ver com o ministro e com a orgânica definida pelo primeiro-ministro, não é? No fundo, eu acabei de mencionar a Teresa Moraes. A Teresa Moraes era a secretária de Estado da Igualdade, depois no curto governo ministra, mas nesse secretário de Estado da Igualdade. E ela deixou, de facto, a sua marca na pasta da Igualdade. Mas isso também tem a ver com a própria pessoa que assume o cargo. E principalmente com aquilo que há pouco dizia, a paixão que a pessoa tem pela matéria da qual é responsável. E a paixão pela resiliência também. A capacidade de perceber de que nem sempre tudo vem de repente e que é preciso estudar, é preciso trabalhar muito e é preciso ter a capacidade de assumir a falha, que eu acho que é um problema que nós hoje em dia temos, que nem sempre as pessoas são capazes de assumir essa falha. E num momento e numa vida em que tudo passa tão depressa, a probabilidade de nós encontrarmos erros é cada vez maior. Eu acho que isso é um problema atual, até do momento político em que estamos. As pessoas preferem passar à frente e não assumir aquilo que não acho fizeram. Que seja não faço este comentário em relação à atualidade política, faço em geral, ou seja, até mesmo falando como próximo Provedor de Justiça Europeia, nós vivemos num mundo em que, principalmente com o digital, as coisas passam muito depressa e é preciso que as instituições sejam capazes de responder também igualmente mais depressa à necessidade dos cidadãos, nomeadamente alterando o que tem que ser alterado. Eu acho que o cidadão hoje em dia está mais exigente e bem, acho mesmo que isto é uma herança pós-pandemia, não nos trouxe apenas as questões económico-financeiras e as questões tecnológicas, trouxe-nos também uma redefinição de prioridades pelo impacto que teve, que poucas pessoas falam, nas mentalidades das pessoas, porque nós fomos confrontados de forma inédita com a nossa vulnerabilidade, com a nossa dependência, o que fez com que haja uma redefinição de prioridades, dando mais importância a temas que já eram importantes, mas que se tornaram ainda mais importantes, como as questões sociais ou as questões ambientais, e fazendo com que as pessoas, e bem, se tornassem ainda mais exigentes para com aqueles que são os responsáveis por esta nova ordem. E, portanto, é neste sentido que eu digo que é importante reconhecer o erro e corrigi-lo. Porquê que disse há pouco que o cargo que mais gostou foi aquele que seguiu, quer dizer, ainda foi eleita deputada municipal? Sim, por Coimbra, mas pouco tempo a seguir também. A ser secretária de Estado. Sim. E depois então é que foi provedora adjunta de Justiça. Sim. Porquê que este foi o cargo que mais gostou? Olha, Catarina, porque foi o cargo que me permitiu falar de forma tão aberta sobre tudo isto que eu lhe estou aqui a falar, porque
como eu lhe disse, nessa instituição que é a Provedoria de Justiça, de facto, são observatórios da forma como o Estado se materializa na vida das pessoas e a forma informal como estas pessoas se dirigem a nós. E o facto de nós não olharmos prioritariamente para a dita justiça formal, concentramos-nos na pessoa, concentramos-nos na queixa, faz com que olhamos de forma diferente para o Estado e percebemos que nem tudo aquilo que é lei é justo e que nem tudo aquilo que é justo é lei. Para uma pessoa como eu, que também fui legisladora, isto foi uma lição muitíssimo importante, porque percebi de forma, enfim, até muito simples. Pode contar algum caso assim que se lembre? Olha, Tenha marcado especialmente. muitos casos, não é? De injustiças que depois às vezes até são difíceis de corrigir, mas onde nós percebemos que as leis, na sua generalidade e na sua abstração, por vezes não conseguem chegar a todos. E não é porque o legislador seja um mau legislador, é porque de facto não consegue chegar a todos. Tem um grau de abstração que não consegue chegar ao concreto. Porque a pessoa que deve aplicar a lei, por exemplo... Não, nem tem tanto a ver, tem a ver com as circunstâncias particulares daquela pessoa. Sociais, económicas, porque estão nas franjas da sociedade. Ninguém sabe muitas vezes que elas existem e que aqueles são os problemas reais que aquelas pessoas estão a ter. E que na pandemia, por exemplo, se tornou também muito evidente. Houve um pico brutal de queixas, onde inclusivamente o cidadão nem sequer percebe o que é que estão a fazer. Portanto, hoje em dia a comunicação é tudo. A Catarina é uma comunicadora e sabe o quão importante é o seu papel, o seu trabalho, que é saber comunicar às pessoas aquilo que está a acontecer. E nem sempre, seja pela urgência, seja pela incapacidade ou pela incompetência, muitas vezes, isso acontece. E, portanto, aqui as provedorias são uma espécie de tradutores. Tradutores do complexo. E, por vezes, é o seu principal papel. É explicar àquela pessoa, olha, o que a lei diz é isto, e isto acontece exatamente por isto. Lembro-me de vários casos, enfim, não sei se seria muito correto mencioná-los, porque se calhar até com alguma velocidade, ou pelo menos na minha cabeça, com alguma velocidade eu consigo chegar às pessoas, mas a verdade é que para mim era claro isto que eu lhe estou a dizer, a dimensão da injustiça de alguns casos e a necessidade de eu, Teresa, ser capaz de explicar àquele queixoso ou àquela queixosa porque é que eu não lhe podia responder positivamente. E filo em alguns casos, cheguei mesmo a telefonar e a tentar explicar, até porque tínhamos lembro-me de um caso em concreto, sem entrar dentro da substância, em que a pessoa dizia que era um robô que lhe estava a responder, porque a assinatura acaba por ser uma assinatura eletrónica. E eu pedi à minha secretária para fazer o telefonema. Nós tínhamos um número de telefone para fazer o telefonema. Eu queria falar com aquela pessoa. E filo. Os primeiros minutos a pessoa não acreditava, achava que era uma brincadeira. Depois lá percebeu. E quando percebeu, a verdade é que chorou. Porque eu acho que não estava à espera. Reconhecimento daquela que era a sua luta ali, não é? Através desse telefonema houve esse reconhecimento. Eu acho que chorou porque pôde falar dentro da sua capacidade de exposição com alguém que sabia que estava numa posição de algum relevo e expor aquilo que ela sentia que era a sua situação de injustiça. E eu também lhe pude explicar porque é que eu não a podia ajudar numa determinada matéria da queixa, mas se calhar até a podia ajudar numa outra matéria da queixa. A informação hoje em dia é tudo, até para chegar à Provedoria de Justiça, e por isso é que é tão importante eu estar aqui a falar dela. Teresa tem um mestrado em Direitos Humanos e Democratização, que foi feito em Itália, e tem uma tese de mestrado com o título War, Women and Rape, certo? Isso. Guerra, Mulheres e Violação. Isso. Na altura, lembra-se ainda da investigação que fez, do conteúdo desta... Muito mal, porque já foi há muito tempo, mas na altura o Estatuto de Roma ainda não tinha sido aprovado, foi depois aprovado em 98, creio eu, e eu lembro-me que a violação ainda não era considerada como um crime de guerra. E, no fundo, aquilo que eu fiz foi, crescendo um pouco em muitos dos académicos na altura que já defendiam que a violação devia ser considerada como um crime de guerra, desenvolvi a minha tese e a minha investigação toda ela ao redor exatamente deste tema. Para mim, muito importante, porque me levou a continuar a investir muito no direito internacional penal e a
propor que a minha tese de doutoramento, que eu não terminei, é talvez a maior pedra no sapato que eu tenho. Ainda pode terminar. Ainda posso, e tenho essa vontade. Exatamente na vertente Jurisprudência. da jurisprudência do Tribunal em matéria de violência contra as mulheres. Sim, o título seria alguma coisa deste género, a violência contra a mulher na jurisprudência dos tribunais internacionais. Dos tribunais internacionais. Que Muito centrado na ex-Jugoslávia e no Ruanda. Sim, e que violência é esta? Só para percebermos. Bom, no contexto de guerra a violência é muita e infelizmente perdura. É uma arma de guerra. É uma arma de guerra, onde se utiliza muito a instrumentalização até do papel que a mulher tem numa determinada cultura. No caso da ex-Jugoslávia isso aconteceu muito, até reconhecido no contexto de próprios atos de genocídio, e onde as mulheres acabam por enfim, estar numa situação de profunda vulnerabilidade, seja enquanto não combatentes, seja muitas vezes como combatentes, e portanto quando são enviadas para os sítios mais complicados. Eu gostava muito da imagem de que as mulheres nestes contextos não podem ser nunca vistas como vítimas, mas como sobreviventes, porque era de facto aquilo que elas eram. E os tribunais internacionais deram voz exatamente a estas necessidades, a estes problemas, chamando a atenção também para a dimensão da violência sexual e para os mecanismos da violência sexual e o seu impacto em relação às mulheres. Há uma outra violência de género que acontece também nos tribunais, que tem a ver com vários casos. Um deles, por exemplo, o caso Juiz Neto de Moura. Sei que não pode falar de casos concretos, certo? Certo. Agora com a sua nova função. Mas ainda há a perspectiva social e o pensamento, as opiniões de uma pessoa que por acaso é um juiz, também, enfim, supostamente não deveria contar, mas depois em alguns momentos também conta. E também há por isso alguma violência de género nos tribunais portugueses e não só. Bom, eu acho que isso entra num tópico que para mim é muito caro, que tem a ver com a educação e a formação. É importante perceber exatamente de que é que nós estamos a falar, até quando estamos a falar sobre o género. Hoje em dia há sempre uma grande celeuma até na utilização da própria palavra. Eu digo de forma muito clara, a palavra quando surgiu foi absolutamente revolucionária, porque nos permitiu perceber a dimensão com que muitas vezes as mulheres acabam por sofrer as mais variadas restrições pelo facto de serem simplesmente mulheres tidas no seu papel social numa determinada sociedade, que obviamente faz com que tenhamos que reconhecer a dimensão sociológica, profundamente sociológica deste conceito, porque varia no tempo e varia naturalmente no espaço. E perceber isto é fundamental para garantir que, de facto, as mulheres têm aquilo que devem ter em sociedade, ou seja, liberdade. Liberdade de escolher, liberdade de ser, acima de tudo. Em certas matérias, nomeadamente no contexto da violência sexual, nós temos que reconhecer que ainda perduram muitos estereótipos do passado que estão subjacentes a muitos dos crimes que são cometidos e que, sem entrar em casos concretos, até porque os desconheço, a verdade é que a grande maioria dos casos nos reporta exatamente essas raízes altamente patriarcais e de inferiorização da mulher. Posso relembrar este caso, até para quem nos está a ouvir, foi em 2019, mas eu sei que a Teresa se lembra deste caso, em que 2 homens foram condenados a pena suspensa pelo crime de violência doméstica contra uma mulher em Felgueiras. Era o marido e o suposto amante. A vítima recorreu para a relação do Porto, por ter sido uma pena suspensa, e a relação do Porto manteve a decisão e dizia então o juiz Neto de Moura que via com alguma, e estou a citar, compreensão a violência exercida pelo homem traído e humilhado pela mulher, porque o adultério da mulher é uma conduta que a sociedade sempre condenou e condena fortemente, e ainda acrescentou: o adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. Na Bíblia podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte. Isto depois valeu-lhe um processo disciplinar e várias críticas a nível nacional. Entretanto, este juiz já se reformou, ou como se diz nesta área, já se jubilou. Eu agradeço-lhe muito, porque eu não o poderia fazer, não é? E tão pouco já me recordava de todos os pormenores. E agradeço-lhe muito relembrar, até porque permite voltar a colocar a questão em cima da mesa, exatamente a noção de que um ato de violência é um ato de violência, no contexto da violência doméstica é um ato com contornos muito particulares e
na verdade, e isso eu não tenho problema nenhum de o dizer, seja eu Provedora de Justiça Europeia ou nacional, ou seja eu onde estiver, esse tipo de declarações são declarações inadmissíveis. Até porque, na verdade, remontam a um contexto cultural e social que já não é o contexto cultural e social que nós hoje reconhecemos, e muito menos o contexto legal. E é este o poder que a justiça tem, que eu até referi no início. Portanto, tem o poder para salvar uma vida, seja no sentido real ou no sentido de a pessoa poder continuar a sua vida de forma livre, ou no poder de a manchar para sempre. E essa é a razão pela qual muitas vezes existem recursos, ainda que muitas vezes esses recursos só estejam disponíveis a certas pessoas, não estejam disponíveis a todos. É difícil nós podermos dizer isto. Esse caso em particular, não é? É um caso em particular. A Catarina tem toda a razão quando diz, pois, mas é um caso que, por vezes, se nós extrapolarmos daqui, pode destruir a vida de uma pessoa, até pelo simples facto de ler. Uma vítima que leia essas declarações, como é que a Catarina acha que se vai sentir? Vai se sentir injustiçada, frustrada? Como é que isto é possível, não é? E vai também inibi-la depois de eventualmente fazer uma queixa. Esse ponto ainda é mais importante, que é a segurança que o sistema deve dar às vítimas de procurarem refúgio, de procurarem apoio. Porque, de facto, a sociedade já não compreende o que é a violência doméstica, nem aceita e bem o que é a violência doméstica. Não aceita o que é a violência e não aceita, em particular, o que é a violência doméstica. E, portanto, essa é uma mensagem que deve ser muito clara. E não é clara para a sociedade em geral, que tem também o seu papel de sinalização dos temas, mas é uma mensagem muito clara para as próprias vítimas, para se sentirem confiantes, para poderem reportar. Esse é um tema que, como a Catarina sabe, que para mim sempre foi muito caro, seja quando estive na política, até mesmo quando estive na Provedoria de Justiça, que não tem competências diretas nestas matérias, mas sempre que recebíamos queixas que alguma vez estavam relacionadas, que de alguma maneira estavam relacionadas com questões de violência doméstica, eu desenvolvi uma minuta para que a pessoa que nos abordasse percebesse, e por vezes também ligava, também telefonava, percebesse exatamente quais é que eram os mecanismos que tinham à sua disposição, sendo que numa situação grave e de urgência deveria sempre telefonar para a linha de emergência, para o 112. E, portanto, isso para mim estes temas são temas que marcam até o desenvolvimento da sociedade, o facto de termos uma civilização. A Teresa é pela liberdade e sei que também é por, ou se calhar fiz uma conclusão demasiado repentina, por baixar a idade do voto para os 16 anos. Não fiz uma conclusão demasiado repentina, porque li um artigo seu de opinião em que critica quem diz, quem fala da falta de maturidade política ou da irresponsabilidade para não baixar a idade do voto. Sim, porque é verdade. E a Catarina, nesse aspecto, já deve ter tido, não sei se alguma vez teve aqui alguém entrevistado entre 16 e os 18. Eu sou convidada, ou era convidada. Ainda não tive, mas serei. Espero continuar a ser, por muitas associações de estudantes, e tenho um gosto enorme de falar, porque com os estudantes, até entre os 16 e os 18, mas sou essencialmente convidada para as universidades, e a verdade é que a maturidade política hoje em dia não é como antigamente, e portanto... O acesso ao conhecimento e à informação... E até a nível de ativismo. E ao ativismo, ora, isso. E o ativismo, nós vemos nas ruas, e eu, aliás, se leu esse artigo, é exatamente um dos pontos que eu considero que é muito importante de refletir, porque o voto é a principal forma de ativismo de uma pessoa. Que é, quando chega o momento das eleições, eu vou votar em quem eu acho que melhor representa, e se não representa eu não vou votar. Portanto, é democrático porque é igual para todos, toda a gente tem só um voto. E mais, voto, eu depois tenho o direito e o dever de demandar em quem votei do cumprimento, da responsabilidade do cumprimento daquilo que foi o seu mandato e que me levou a votar. E de modo que eu acho que disse que eu sou favorável. Eu demoro a ter estas minhas opiniões, mas de facto sou cada vez mais favorável, porque tudo parece indicar, tudo parece levar-nos exatamente nesse sentido. E quando eu escrevi esse artigo de opinião, foi exatamente porque julgo eu que estava a haver umas sondagens até do aumento da votação, creio eu, das europeias, e nomeadamente em países onde isso de facto passou a ser permitido. Teresa, termino com uma frase de Theodore Roosevelt
que acho que concorda, mas já me vai responder se sim ou não. A justiça não consiste em ser neutro entre o certo e o errado, mas em descobrir o certo e sustentá-lo onde quer que ele se encontre contra o errado. Muito bem, exatamente. Concorda? Eu concordo, é descobrir o certo é descobrir o certo Contra o errado e não ser neutro entre o certo e o errado. de todo. Nós temos que perceber sempre o certo e o errado. Mas não devemos ser neutros. Devemos ter a capacidade, de facto, também ter a capacidade e coragem de dizer qual é que é o nosso lado e o que é que está certo e o que é que está errado. E para uma provedora de justiça, que muitas vezes é a ponte, não é, de muito diálogo que tem que existir entre instituições e o cidadão, é fundamental saber comunicar exatamente, perceber o certo e o errado e comunicar aquilo que é o certo. Obrigada. Obrigada eu, Catarina. E foi mais um episódio do nosso Dona da Casa. Voltamos na próxima semana com mais histórias, mais temas e também mais figuras relevantes da nossa sociedade. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues e é um gosto estar sempre aqui convosco. Obrigada por estarem desse lado.